Nosso tema é arquitetura. E como a arquitetura tem se constituído hoje como um campo de trabalho. Originalmente, há poucas décadas atrás, a arquitetura era constituída de muito poucos profissionais. As escolas formavam grupos muito pequenos e com uma atuação bastante limitada, né, ao projeto da arquitetura, à residência, a alguns edifícios, né, mas a atuação em larga escala do arquiteto era bastante limitada. Isso foi se ampliando paulatinamente a partir dos anos 70, a partir dos anos 80, até ganhar uma escala contemporânea onde a formação de profissionais se estende de forma intensa por campos diversos. Então, talvez a principal característica recente da atuação profissional do arquiteto possa ser dita e possa ser entendida como essa ampliação imensa do campo de trabalho. Não é mais apenas o projeto arquitetônico de uma casa ou de um edifício, mas, por exemplo, você tem o ensino. O ensino se transformou já há um bom tempo num campo específico de trabalho, num campo onde a formação acadêmica e o caminho acadêmico passa a ganhar uma autonomia bastante significativa. Lá no início, os professores eram também arquitetos que projetavam, que desenhavam, que viviam a prática profissional em sua totalidade. Hoje você já tem uma especificidade e uma distinção maior, uma separação maior entre esses campos. Você tem, por exemplo, a restauração. A restauração é um outro campo que se ampliou consideravelmente nas últimas décadas, constituindo, né, ao contrário do que seria o ideal, inclusive, né, quase um campo autônomo. Você tem profissionais que atuam especificamente nessa área. Você tem, dentro dos próprios projetos, uma especialização muito grande. Você tem aqueles escritórios que fazem projetos só de interiores, aqueles que fazem projetos só de edifícios, só de casas, só de galpões industriais e assim por diante. Ou seja, você tem hoje uma pulverização muito grande do campo profissional. O que isso significa do ponto de vista da produção, do ponto de vista do ensino, do ponto de vista da atividade específica do arquiteto? É isso que a gente vai conversar um pouco nesse momento. Se, por um lado, a ampliação da atividade é importante na constituição de novos campos de trabalho e da penetração no significado social do arquiteto, por outro lado, essa pulverização muito grande pode significar também uma diluição, uma desconcentração daqueles núcleos que são essenciais no desenvolvimento e no sentido e que a arquitetura vai assumindo nas suas manifestações. Há que tomar um certo cuidado com isso. Uma das transformações mais importantes, mais relevantes também, e que acompanharam esta disseminação do campo profissional, essa amplitude maior, foi a transformação tecnológica. Você tem anteriormente aquele profissional com as suas mesas de desenho, com seus instrumentos técnicos, hoje vistos como quase
primitivos, né? As suas pranchetas, o seu lápis, as suas canetas, as suas réguas paralelas, suas réguas, suas escalas e etc., né? No desenvolvimento de objetos muito específicos. Hoje você tem uma ampliação muito grande das possibilidades de desenvolvimento da própria linguagem, da própria técnica, da própria forma de produzir-se arquitetura. Então, os meios digitais ampliaram de forma significativa a capacidade de ver o projeto, de ver o objeto, de construir virtualmente esse objeto. Isto, do ponto, em termos de controle de uma qualidade final, seria algo extremamente importante. Será que esse controle e será que essa qualidade de fato é produzida a partir dessa ampliação tecnológica? Essa é uma pergunta que a gente poderia também fazer. Agora, quando você tem uma imensa e profunda ampliação das possibilidades de suporte da produção da arquitetura, você tem também uma ousadia maior, uma possibilidade de ousar em termos dos seus projetos. Você tem maior possibilidade de desenvolvimento da própria forma, na medida em que você controla melhor a forma, na medida em que ela se apresenta de uma forma mais plena para você. E isso te coloca, isso provoca também a própria engenharia, no sentido de conceber novas possibilidades técnicas construtivas. Ou seja, o projeto, né, na medida que ele ganha amplitude e ganha possibilidades, ele provoca a própria engenharia no sentido de também desenvolver-se para atender a um novo campo formal. Então, você tem um campo profissional que se alastra, um campo técnico que se alastra, né, e um campo de tecnologia construtiva que também ganha uma amplitude maior. Agora, essa grande ampliação que a gente observa no campo de trabalho, nos suportes tecnológicos para o desenvolvimento dos projetos, será que está associada a uma ampliação também na formação dos próprios profissionais? O que a gente tem visto não é exatamente isso. Você vê nos profissionais ou na formação do arquiteto lá atrás uma dimensão mais totalizadora. Você tinha os profissionais onde não apenas a arquitetura importava, mas que conheciam e que estudavam a pintura, a escultura, a literatura, a arte de modo geral, era uma parte fundamental da formação desse profissional. E a arte penetrava a arquitetura e a arquitetura penetrava a arte de uma maneira extremamente intensa. Havia uma troca muito grande. Um escritor brasileiro, muito conhecido, um poeta, João Cabral de Melo Neto, dizia que uma das maiores influências que ele teve no seu trabalho de escritor foi Le Corbusier, por exemplo. Então vejam, as interações sempre foram muito fortes entre uma coisa e outra. Portinari, Oscar Niemeyer, Bruno Jorge e Seschiati, nas obras todas de Brasília. Então, o conhecimento e a interação entre a arquitetura e as demais artes sempre foi algo de grande significado. E hoje, a gente não tem visto tanto na formação dos profissionais esta conexão
e também não temos visto na própria universidade isso como um elemento de formação do profissional. Esse profissional mais total, mais global, mais renascentista no sentido de uma integração do conhecimento. O que nós temos visto hoje é uma acentuação e uma preocupação com os aparatos tecnológicos, como se os aparatos tecnológicos determinassem a qualidade dos projetos. E esse é o grande risco do ilusório que se observa e que se corre, né, atualmente. Acredita-se muitas vezes, né, que um projeto bem mostrado, uma imagem bem construída, com a sua iluminação muito definida, com a sua inserção na paisagem, né, ou seja, um aspecto mais de espetáculo, né, produzido na imagem, significa uma boa arquitetura. Será que a arquitetura pode ser determinada ou definida apenas por essa imagem espetacular produzida pela tecnologia? Será que esse objeto tem como correspondência, na realidade material, na realidade física, na realidade de quem está na rua e observa, né, o mesmo impacto, a mesma expressão, o mesmo sentido? Onde está a correspondência entre imagem e objeto? Essa é uma preocupação que deve ser muito fundamental. Aonde mora, onde reside, né, efetivamente a arquitetura dentro dessa perspectiva, né, de produção espetacular das imagens? Esse é um cuidado que nós temos que ter. A arquitetura, então, é feita de camadas que se articulam. Claro, há um programa a ser atendido, né, com toda a sua complexidade, com todos os seus elementos, mas um programa ainda não é arquitetura. Claro que há uma técnica a ser adotada, há uma preocupação na qualidade, né, e na eficiência dessa solução técnica, mas uma técnica ainda não é arquitetura. Você tem as relações com o ambiente, as relações de sustentabilidade, mas apenas sustentabilidade, apenas uma relação com o ambiente, também isso não constitui e não resume, né, ou não define a própria arquitetura. Há parâmetros legais, há imposições legais que definem volumes, áreas, a segurança, né, que são parte da obra, mas isso ainda, né, não a leva a uma condição de arquitetura. Então, como é que a gente pode falar exatamente em arquitetura? Quando uma forma pode ganhar, ou um edifício, um objeto, pode ser dito, né, como um objeto arquitetônico. Pode ser mais que uma forma, pode ser mais que uma construção, pode ser mais que um objeto a mais na paisagem. É quando essa forma, esse objeto, essa coisa inserida na paisagem fala, ganha a possibilidade de dizer, ganha a possibilidade de significar. Uma possibilidade que traz consigo a capacidade de nos comover, a capacidade de penetrar o nosso universo sensível, emocional e falar a partir dele. E nesse universo está a beleza, por exemplo. É nesse momento que a arquitetura pode nos comover, como a música, como a poesia, é que estamos mais perto
do seu sentido mais profundo, mais literal. E isso não é uma coisa tão simples, nem uma coisa tão fácil. Isso é produto de um exercício que envolve tanto a produção da imagem, a produção do projeto, como a produção da própria obra. Uma obra que se desenvolve no tempo e que estará exposta ao tempo. E é apenas, né, o tempo, na sua capacidade de dizer aquilo que permanece ou que não permanece, é que dirá, ao final, aqui temos efetivamente a arquitetura. É importante dizer também que a arquitetura impõe sempre um olhar e uma interpretação do outro. Não se faz arquitetura para si mesmo. Será sempre em razão e na sintonia do outro, do estranho, da coisa a ser entendida, da coisa a ser interpretada. Transformar esse outro em um espaço que o abrigue e compreenda é a mágica essencial da arquitetura.